Boa noite a todos. A gente está iniciando agora mais uma rodada do nosso Diálogos em PLE, um evento que é pensado, produzido pela nossa habilitação em segunda língua, em português como segunda língua, língua estrangeira. E hoje a gente tem a alegria de receber a nossa professora e também pós-doc, Janaína Viana da Conceição. Hoje, especialmente, ela vem falar com a gente sobre a sua experiência no leitorado em São Tomé e Príncipe. E tenho certeza que também a sua fala vai ser atravessada um pouco pelos estudos, né, Janaína, que você tem feito sobre educação antirracista e políticas para o ensino do português como língua adicional, que é o seu tema aqui no nosso pós-doc. Então, a gente queria te agradecer muito e a mesa é sua. Muito obrigada, Ana. Então, boa noite a todos, todas e todes, né? Então, como vocês podem ver, o título da minha apresentação é Promoção de Políticas Linguísticas no Leitorado Guimarães Rosa em São Tomé e Príncipe, repensando conceitos e ações de difusão da língua portuguesa. Então, eu vou falar sobre a minha experiência como professora leitora em São Tomé e Príncipe e também discutir alguns conceitos da área de PLA que estão ali em torno desse contexto, né, do português como língua oficial nos países africanos, né, que também, enfim, os PALOP. E vou falar também das ações que eu desenvolvi ao longo de 4 anos no programa Leitorado, né? Mas então acho que primeiramente, antes de falar dessas ações e dessas reflexões que eu pretendo, bom, então assim o programa Leitorado Guimarães Rosa é um programa que é feito pelo Ministério das Relações Exteriores em parceria com a CAPES, em que professores, né, especialistas vão para universidades no exterior para justamente promover o português e a cultura brasileira, né? Então, se a gente entra no próprio edital do programa Leitorado, né, diz que justamente os leitores vão atuar em instituições de ensino superior estrangeiras, né, para promover a língua portuguesa e a literatura brasileira nessas instituições. E aí no edital diz que a pessoa tem, para se candidatar, precisa ser brasileira, né, que o português que vai ser promovido é na variante brasileira. Tem também assim, editais de anos anteriores que dizia que a gente tinha que promover o português falado brasileiro. E aí teve essa modificação também, né? Nesses últimos editais, já falando sobre variante brasileira, né? E esse programa ele existe desde 1953. E aí, a partir de 2008, é que nós tivemos editais, porque anteriormente os leitores eram convidados, né? E aí, só a título de curiosidade, o Sérgio Buarque de Holanda foi um dos leitores, né, que atuou também pelo programa. Trouxe aqui só uma foto para vocês verem os leitores que participaram do edital de 2018. E aí essa foi a primeira vez em que nós tivemos uma formação de leitores presencialmente, né? Então, se antigamente os leitores atuavam cada um nos seus países, né, sem muita interação, a partir de 2018 assim, houve essa mudança até. Também na forma como os leitores atuavam, né? Porque nós começamos, enfim, a ter grupos de WhatsApp para trocar mensagens, compartilhar experiências, criamos o Conecta Leitores, né? Então essa turma assim também foi bem especial, assim. E aí, então, sobre os objetivos da minha fala, é justamente discutir sobre a promoção da língua portuguesa, né, já que o edital diz que o leitor precisa promover a língua portuguesa. E aí eu acho que é importante a gente pensar que essa promoção ela está a serviço de quê, de quem, de qual projeto de sociedade, né? Também falar sobre as tensões e os desafios na promoção de promover, então, né, de difundir essa língua portuguesa em países em que o português já é língua oficial, né? Mais especificamente, então, falar de São Tomé e Príncipe.
e apresentar também algumas ações desenvolvidas pelo programa Leitorado que visam essa promoção da língua portuguesa, né? Então, a gente vê que no edital, esse eu peguei, eu acho que foi o do meu ano, né? Mudou um pouco, mas assim, a gente vê que nos objetivos diz que é promoção na variante brasileira. E aí, então, assim, o meu questionamento a partir disso, né, dessa promoção, é qual é a perspectiva que a gente vai adotar para se pensar o que é a língua e linguagem quando vai promover, né, esse português. E qual é a língua portuguesa que vai ser promovida? E aí, se a gente assumir que é a variante brasileira, quais? Né? E aí, de que modo, com qual objetivo, para quem? E justamente considerando essas ideologias radiolinguísticas, né? Então, como ideologias de raça e de linguagem se atravessam conjuntamente, né? E sustentam ou não as nossas ações enquanto agentes políticos e educacionais, e se a gente consegue romper essas ideologias. Porque, assim, se a gente está falando de países em que o português já é uma língua oficial, como que a gente consegue promover esse português sem ser também de um modo colonial, né? De não ser simplesmente vamos trocar o português de Portugal pelo português do Brasil como o português que precisa ser promovido, né? E aí, então, falando um pouquinho, né, sobre São Tomé e Príncipe, é um país bem pequeno, é o segundo menor país do continente africano, são 2 ilhas, São Tomé e Príncipe, né? E embora seja um país muito pequeno, de apenas 200 mil habitantes, né? Então, vejam aqui, Campinas, por exemplo, tem 1 milhão de habitantes, né? São Tomé, 200 mil. E, embora seja um país muito pequeno, ele é um país muito rico, assim, culturalmente, linguisticamente falando, é um país multilingüe, para além do português, né? Tem essas línguas nomeadas, o forro, o angolar, cabo-verdiano, lungue, e também outras línguas que também não aparecem no censo, né? Mas que também estão ali presentes, porque são faladas por comunidades minoritarizadas nas ilhas, né? E aí é que também eu trouxe aqui algumas fotinhos de São Tomé para vocês verem. E também, não sei se dá para ver bem, mas assim, eu trouxe um quadro em que está ali também em forro, que está escrito Obonon, Colossonon, Amolenon, Vidanon, que diz assim, nossa floresta, nosso coração, nosso amor, nossa vida. Né? E aí também trouxe um jornal que se chama Quequá, para mostrar também a circulação de outras línguas, né? Outras coisas que estão acontecendo para além do português no país. Assim, né? E ali também tem uma foto do Instituto Guimarães Rosa, né? Antigamente era o Centro Cultural Brasil, de São Tomé, e agora é o Instituto Guimarães Rosa, em um evento que aconteceu lá. Tá? Bom, e aí, como eu vou falar justamente de alguns conceitos que envolvem a questão também colonial, porque São Tomé e Príncipe virou um país independente oficialmente em 1975, né? Assim como outros países também ali que também tem o português como língua oficial. Então, a década de 70, né, foi um momento em que teve essa independência. Então, é muito recente, né, se a gente considerar a história do Brasil. Né? E aí, só assim para situar, né, eu trouxe aqui algumas coisas só de alguns conceitos sobre colonialidade e decolonialidade, de pensar, como a Grada Quilombo vai falar, que o colonialismo é uma ferida que nunca foi tratada. Né? Então, por isso, a gente tem uma colonialidade que ela vai transcender esse colonialismo, né? Que não vai desaparecer com a independência ou a descolonização dos países que foram colônias. Né? Então, a decolonialidade tem esse objetivo de visibilizar e potencializar esses corpos subalternizados. Né? E a Grada Quilombo também é uma escritora que ela é luso-santomense. Né? Então, muitas vezes as pessoas conhecem ela mais por Portugal, mas ela nasceu em São Tomé e Príncipe. Né? E como é que isso aparece em São Tomé e Príncipe especificamente? Né? Então, a gente vai ver, tem um trabalho de Gomes que vai dizer que
O São Tomé e Príncipe tem 4 etnias que partilham heranças ancestrais do arquipélago, né, como forros, os principenses, os angolares e os cabo-verdianos. E que tem um imaginário no país de que os forros e os lunguis eles se consideram os donos da terra, né, enquanto que os descendentes cabo-verdianos, angolares e outros grupos minoritarizados são considerados que vieram depois. Então, assim, tem uma questão também que aparece ali de hierarquia entre grupos étnicos, né, que não é da mesma forma que se dá no Brasil, mas tem hierarquias, né, e construções também de racismo a partir desses grupos, né, que se consideram mais ou menos superiores, porque os forros, que vêm também dos alforriados, né, eles se consideram também que eles têm esse sangue europeu, enquanto que, por exemplo, os angolares seriam os que têm o sangue africano, e aí, por isso, temos também essas hierarquias, né, entre os grupos. E como é que a gente vê isso assim, para pensar em conceitos que envolvem colonialidade e decolonialidade em propostas do próprio Ministério das Relações Exteriores, né, na área de PLA? Não sei se vocês conhecem, mas em 2020 tivemos o lançamento de propostas curriculares para o ensino de português no exterior, né? E uma dessas propostas é o português para pensar os países de língua oficial portuguesa, né? Tivemos também para países, para os hispanohablantes, né, hispanofalantes, até a Ana foi uma das pessoas que encabeçou esse projeto para essa proposta curricular. Mas se a gente vê essa dos países de língua oficial portuguesa, nós vemos que eles consideram, né, esses outros portugueses, enfim, né, falam do caráter pluricêntrico, como um encontro, como uma língua como prática social, português intercultural, né? Então, que para além da promoção do português do Brasil, seria então interessante considerar as variedades locais. Então, já vejam que tem uma diferença também entre o edital e a proposta curricular, né? Porque aqui já diz também da valorização das variedades locais, né? Mas também tem ali essa questão da língua como interação, um evento intercultural, né, um encontro. Então, tem uma certa romantização, certa não, né, uma romantização de como é que se deu esse processo de colonização, né? Então, a gente vê que é um encontro enriquecedor e transformador, aproximações e resistências, né? E aí, quando a gente vê, por exemplo, um artigo do Alexandre Martins com a Tabata Quintana, de 2023, que eles vão justamente analisar essa proposta curricular, eles vão comentar desse discurso romantizado que aparece na proposta curricular. Eu acho também que ali apareceu, né, o caráter pluricêntrico, e aí depois eu vou retomar para essa palavra. E aí também tem eles comentam de como teve essa proposta de suavizar a posição da língua de colonização, né? Então, que na interpretação desses autores seria uma tentativa de satisfazer demandas político-linguísticas oficiais que enfocam a valorização do português como uma língua transnacional, do que propriamente o posicionamento crítico de que o documento, por vezes, tenta se vincular, né? Então, também essa ideia do intercultural como algo mais harmônico, só como um encontro enriquecedor, e não também considerando toda essa parte da colonialidade, né, da qual eu falei mais cedo, né, anteriormente. Diz ali também, essa proposta curricular fala do espaço lusófono, né? E Martins e Quintana vão falar justamente dessa interculturalidade como um projeto de lusofonia e como isso pode ser perigoso, né? Por quê? Porque também esse termo é um termo que é muito utilizado, eu acho que tanto academicamente, mas também saiu já da academia, as pessoas usam, né, mundo lusófono, mundo francófono. Mas, então, acho que é um conceito que precisa ainda ser discutido, porque, por mais que já tenham vários autores comentando e fazendo críticas a ele,
eu acho que ainda que é um conceito que segue sendo muito difundido assim na área, né? E aí eu trouxe aqui um texto do professor Nathaniel Nigomani, que ele é da Universidade Eduardo Mondlane, lá de Moçambique. E aí o texto dele é justamente Lusofonia, quem quer ser apagado. E ele vai falar justamente que ele não se considera lusófono, porque a matriz fundamentalmente dele, né, é Bantu. E aí ele diz que optar pelo uso oficial do português dá direito a ser taxado de lusófono, e os mais de 95% da população moçambicana que tem como língua materna uma língua banto. O que é feito deles? Em Moçambique, só uma minoria que teve acesso à escola e que habita nos centros urbanos, que fala português, né? Então, quando a gente fala de uma lusofonia, a gente também apaga uma série de culturas, de epistemologias, de pessoas que não necessariamente vivem com esse modo lusófono de ser, de pensar a existência, enfim, de estar no mundo, assim, né? Então, eu acho que, como eu falo de repensar os conceitos, né, eu acho que não é nenhuma novidade, tá, gente? Mas talvez, assim, eu acho que é importante para a formação, né, de professores falar sobre questões em relação a esse termo lusofonia, tá? E aí outro termo que vem sendo cada vez mais difundido é o português como língua pluricêntrica, e às vezes até como um contraste, né, como lusofonia, né, não é um termo talvez tão que já sofreu tantas críticas, nós temos agora o português como língua pluricêntrica. E aí nós temos, eu trouxe aqui alguns exemplos, só para vocês verem como tem formação feita pelo Instituto Internacional da Língua Portuguesa, que tem esse caráter, né, de formar professores para pensar o português pluricêntrico. Tem livros que têm sido feitos na área para falar sobre o português como uma língua pluricêntrica, livros didáticos também, e até também eu trouxe aqui o exemplo do simpósio que, quando eu estava em São Tomé e Príncipe, né, eu fui leitora, e aí a gente também fez um simpósio que era justamente a língua portuguesa que há em nós, reflexões sobre nossos pluricentrismos, para discutir essas questões do português pluricêntrico, assim, também como uma demanda do próprio Ministério das Relações Exteriores. E aí esse simpósio foi feito também em parceria com o Instituto Guimarães Rosa, com a Rede Brasil, Camões também, né? Então, assim, em relação a esse termo, né, eu acho que principalmente a gente vê professores como o professor Pedro Garcês, a professora Clara Kitten, que já têm trabalhos, já participaram de eventos comentando sobre o uso desse termo, né? E porque assim a língua pluricêntrica, né, tem uma origem germânica, mas assim o português como língua pluricêntrica vem sendo usado. O professor Pedro Garcês fez assim um estudo, uma análise de documentos tanto do governo brasileiro, do governo português, para tentar encontrar quando é que o termo começou a ser utilizado, né? E ele viu nos documentos que foi em 2016, explicitamente esse termo começou a ser usado em documentos de Portugal, assim, né? E que tem muito financiamento também da União Europeia para difundir também o termo português como língua pluricêntrica. E, enfim, o professor Pedro Garcês, ele participou de uma entrevista feita por estudantes da disciplina LA 910 para justamente discutir sobre os usos do português como língua pluricêntrica. E aí essa entrevista também vai sair num livro que está sendo organizado por mim, pela professora Ana Bison e também pela Cláudia Isdorf Rocha, em que justamente ele vai falar sobre esse uso, assim, né? Então, assim, vocês vão ter a oportunidade de ler esse texto, mas eu acho também que é importante a gente pensar nesse uso, assim, que não é que a gente seja contra uma ideia de pensar que não tem só o Brasil e Portugal que falam português, em que o português ele é usado e assim, as pessoas fazem coisas no mundo a partir do português em outros países, né, da CPLP,
e que é importante dar visibilidade também para esses outros países, para as pessoas que estão vivendo nesses lugares e que fazem as suas vidas em português, né? Mas assim, uma das críticas também a esse uso do português como língua pluricêntrica é que geralmente a gente está falando de normas, uma norma padrão de cada país, né? Sem valorizar outras partes e outras normas que não necessariamente a norma padrão, que acontecem na vida das pessoas, né? Porque a gente está falando de uma norma brasileira que está no centro, uma norma de Portugal, uma norma que está no centro de Guiné-Bissau, de Moçambique, enfim, né? Então, acho que tem muitas coisas para se pensar a partir desse uso e como que a gente realmente promove esse português para que essa língua seja de todos mesmo, assim, né? Todos, todas, todes, e não somente de um grupo que está ganhando visibilidade porque são, sei lá, são pessoas da elite desses países que estão definindo o que é o português angolano, santomense, brasileiro, português e etc., né? E aí, por isso, eu trouxe a Paulina Chiziane, também, que é uma escritora moçambicana, que, quando ela ganhou, né, o prêmio Camões, ela comentou desse desejo dela de que a língua portuguesa fosse realmente de todos. Então, assim, é porque realmente não é, né? Se tem esse desejo de que seja, é porque não é. Então, a gente tem que também partir daí para se pensar nessa promoção, né? E aí, alguns pontos que eu acho que são interessantes de pensar assim, para essa discussão em São Tomé e Príncipe, principalmente na universidade, que está ali também a formação de professores de língua portuguesa, que eu, na minha experiência, consegui perceber, e também assim, com várias entrevistas que os próprios alunos fizeram com as pessoas de lá, enfim, com toda essa vivência e também com, enfim, né, pesquisas que vão falar sobre isso, é que nós temos ali muito presente uma ideologia monolíngue, embora assim tenha se assumido que o país é multilíngue, há ainda assim uma valorização muito forte de uma ideologia monolíngue. Eu acho que isso também acontece no nosso país, né? E a gente vê porque vem a partir de discursos de interferência, desvio, contaminação. O aluno que sabe outras línguas, o português desse aluno é contaminado, né? Tem interferência do forro, do cabo-verdiano. Então, assim, o aluno que tem só o português como língua, ele não vai ter essa interferência e, logo, teoricamente, ele vai ter mais vantagens em relação a outros. Então, tem muito esse discurso lá em São Tomé e Príncipe. Tem essa ideologia, então, do português padrão, né, de um reforço a um purismo linguístico. O português europeu persiste como modelo a ser seguido. Acho que eu já comentei com alguns estudantes, né, que quando eu dava dava diversas disciplinas, dentre elas, eu trabalhava com a parte de formação de professores, né? E eu perguntava para eles logo no início do semestre que língua que eles iam ensinar para os estudantes, né? Porque era formação de professores de língua portuguesa. Então, que português que eles iam ensinar? E a resposta era o português de Portugal, né? Então, tinha todo um trabalho também de desconstrução, né? Ou, assim, se as pessoas assumissem que sim, era o português de Portugal que teria que ser ensinado, pelo menos que a gente então tem que discutir criticamente por quê. Por que esse? Por que essa escolha, né? E também a gente vê, tem, né, um trabalho da professora Jéssica Bandeira, que é uma professora santomense que é doutoranda também na UFBA, que ela vai justamente analisar a produção de materiais realizados em São Tomé e Príncipe, e justamente ela constata que esses materiais são realizados no exterior, né? E que a diversidade linguística é pouco abordada nos livros didáticos utilizados em São Tomé e Príncipe, né? Então, isso assim, é mais para vocês entenderem o contexto, assim, né, um pouquinho do trabalho que eu tinha lá em São Tomé, né, lá em São Tomé e Príncipe.
E aí eu vou falar agora, nessa segunda parte, dessas ações de difusão que eu fiz no programa Leitorado, pensando, então, na pesquisa, no ensino e na extensão, e considerando essa parte de currículo, relações interpessoais e de materiais didáticos e outros artefatos também. Tá? Então, uma das iniciativas que eu idealizei e desenvolvi foi o Sabráfrica. Então, foi um projeto idealizado por mim e também pela leitora Caroline Schauer Neves, que estava na África do Sul. E aí o Sabráfrica é um sarau Brasil-África, né, em que nós conseguimos juntar leitores da África do Sul, de Angola, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, e também teve uma outra edição com um leitor também de Moçambique, e a gente reuniu os nossos estudantes para fazer declamação de poemas da literatura brasileira, da literatura desses países, em português e também nas línguas desses países. Tá? Porque eu acho também que é uma ideia de poder também visibilizar essas outras línguas, né? Essas outras linguagens desses países, e conhecer os autores, né, de diversas partes do continente africano. Então, tem essa questão das línguas e das linguagens que estavam ali nesse Sabráfrica. Nós tivemos 3 edições do Sabráfrica, então, em 3 anos, nós fizemos essa ação, era uma ação online. E que também eu acho que tem uma questão, acho que para quem, não sei se vocês que estão aqui fazendo a segunda habilitação têm também o objetivo de serem leitores, né? Porque muitas vezes a gente pensa o que a gente vai levar para o país, né? E eu acho que é muito importante também pensar o que a gente vai também trazer e aprender, assim, né? Então, eu acho que nessas ações eu tinha também muito como objetivo visibilizar São Tomé e Príncipe, porque ao mesmo tempo que eu estava divulgando o Brasil lá, eu também estava divulgando São Tomé e Príncipe para os brasileiros, né, para as pessoas que acompanhavam a página, que também estavam interagindo. Então, eu acho que essa questão desse lugar de escuta é algo muito importante, porque não é só, de novo, o que a gente vai levar. Eu acho que para a gente conseguir construir uma prática decolonial, não é só eu estou trazendo isso para vocês, vocês têm que aprender isso, isso, isso. É realmente um lugar de compartilhar mesmo, sabe? De se ouvir, de criar redes de solidariedade, né? Então, tivemos o Sabráfrica, e aí essas redes entre os PALOP, África do Sul e Brasil, então alunos também digamos, a África do Sul não tem o português como língua oficial, mas a gente teve alunos que estavam aprendendo português que também declamavam os poemas em português, né, poemas brasileiros e também da África do Sul, né? E também considerando que a literatura ela tem esse potencial desestabilizador, assim, né? Porque os alunos selecionavam poemas que muitas vezes falavam sobre a questão da colonização, sobre amor, enfim, sobre diversas temáticas que eles traziam, sabe? Outra proposta também que eu acabei realizando lá foi um projeto chamado Ilha de Palavras, em que também foi no período da pandemia, em 2021, em que a gente organizou uma oficina de escrita literária com a escritora Cristiane Sobral. E aí, a partir dos poemas que foram feitos nessa oficina, os alunos escreveram os seus poemas e a gente publicou um livro chamado Ilha de Palavras. E tivemos o lançamento com a apresentação da escritora santomense Conceição Lima, tenho certeza. Ela é, não sei se a principal, mas uma das principais escritoras santomenses, né, e que também tem visibilidade mundial, ganhou diversos prêmios também, enfim, num prêmio, acho que foi também da Inglaterra, dos 100 melhores poemas, enfim, e ela estava ali entre as pessoas selecionadas. E assim, então, nesse livro, né, Ilha de Palavras, nós tivemos poemas em forro e também em português, né?
Por que não apareceu nas outras línguas? Porque as pessoas que participaram da oficina sabiam forro e português. Então, foram as línguas que surgiram, né? E aí fizemos também essa publicação com um lançamento do livro, em que os autores fizeram também essas declamações, né? E assim pode parecer, só um livro publicado, mas se a gente pensar no mercado editorial, né, quem são as pessoas que publicam, quais são os países que têm publicações, né? Ter esse livro publicado foi também, eu acho, assim, muito, muito relevante e importante para o país, assim, né? Em que as pessoas também tiveram essa oportunidade de se sentirem autoras, assim, sabe? E poder publicar aquilo que é importante para elas dizer. Porque, assim, São Tomé e Príncipe, eu posso dizer que as pessoas assim, amam poesia, sabe? Então, assim, quer realizar atividades de reunir pessoas, faz atividades que envolvem poesia, que dá muito certo. E aí, então, tivemos também o 2º simpósio de língua portuguesa de São Tomé e Príncipe, Educação Linguística e Educação Literária, desafios para a formação de professores em São Tomé e Príncipe. Então, lá desde o primeiro simpósio que eu falei das reflexões sobre o pluricentrismo, a gente convidou pessoas da CPLP. Então, tinham pesquisadores de Timor-Leste, de Guiné-Bissau, enfim, Angola, Moçambique, Cabo Verde. E aqui no 2º simpósio também, tá? Eu não sei se todos os países da CPLP, mas boa parte deles. Aqui eu só coloquei alguns exemplos de apresentações que nós tivemos, algumas palestras que eu acho que contribuíram para a formação de professores, considerando essa decolonialidade, né? Então, tivemos a apresentação da professora Adriana Lopes, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, falando sobre prática pedagógica translíngua e antirracista. Tivemos a professora Ana Lúcia Silva Souza, porque ela também fez formação já lá em São Tomé e Príncipe, e ela falou sobre essa linguagem de reexistência a partir de práticas de linguagem de São Tomé, né, porque é uma pessoa que conhece bem o contexto. Tivemos o professor Ezequiel Bernardo, que é da Universidade de Cabinda de Angola, né, falando sobre o português do desengano, tensões e desafios para o ensino de Angola, justamente para pensar, né, em diferentes contextos como é que a gente pode, enfim, né, ver o que tem de parecido, o que tem de diferente, como a reflexão que está sendo feita em Angola pode dialogar com São Tomé e Príncipe, a mesma coisa, né? No Brasil também tivemos professores de literatura também, de Cabo Verde, falando sobre. Então, assim, eu acho que foi um momento também muito rico. Então, tivemos esse primeiro simpósio. Depois, agora eu acho que já está na sua 4ª edição, porque, enfim, né, eu fiz esses 2 últimos simpósios, nos 2 últimos anos em que eu estava em São Tomé, e a leitora que está agora, ela segue dando sequência, então, aos simpósios todos os anos, né? Tem algum simpósio para pensar a formação de professores de PLA na área, né? De PLA... PLE, segunda língua, enfim, né? Eles chamam lá de também português. Isso mais o Instituto Guimarães Rosa chama de português intercultural, mas assim, o ensino de português, tá? De modo geral, e considerando também que é um contexto multilingüe. Outro projeto também desenvolvido lá é o de biblioteca itinerante, né? É um projeto também que eu idealizei, que foi assim um dos projetos mais bonitos, assim, na minha opinião, em que tinha uma perspectiva da gente conseguir formar os professores são-tomenses para pensar a parte de ensino de literatura e mediação de leitura, e que também era estendido para a comunidade, porque a gente ia para comunidades mais remotas de São Tomé para levar a literatura infanto-juvenil para as crianças são-tomenses. Então, para isso, a gente fazia a formação dos mediadores de leitura. Tinha também, assim, tinha uns mediadores de leitura, tínhamos também um grupo de estudo para ler textos acadêmicos que falavam sobre formação de leitores, e tínhamos também essa parte de ir para as comunidades, né? Então, é um trabalho que envolvia a pesquisa,
que está relacionado ao ensino, né, desses professores, e também está relacionado também à comunidade de ir para esses lugares e levar essa literatura para as crianças, porque São Tomé e Príncipe é um país que tem apenas uma biblioteca, o livro é muito caro, né, e não é todas as pessoas que têm acesso aos livros. Então, a ideia do projeto era justamente levar a leitura, a literatura para as crianças. E depois eu vou voltar um pouco para esse projeto, porque ele vai aparecer depois, mas só para dizer então que é um projeto assim que foi muito importante assim para, enfim, para mim assim, e também eu acho que para os próprios mediadores. E também assim, como a gente ia para comunidades remotas, né, muitos dos mediadores não conheciam essas outras partes de São Tomé. Então, era uma oportunidade também de circulação dos próprios professores para essas outras áreas, que eram escolas ou jardins também, né, de infância. Ali eu coloquei aquela foto que a gente também fazia leitura de livros que tinham protagonistas negros, mas não somente. E aí, naquela segunda foto, nós temos a história, que também era um dos nossos carros-chefes, a história da Chapeuzinho Amarelo. E aí, então, os mediadores usavam também até roupas coloridas, a gente fazia também uma coisa bem lúdica para as crianças. E aí, ali dá para ver que a mediadora, né, ela está contando, assim, está narrando a história, e nós temos o Chapeuzinho Amarelo e o lobo também, né, da história. E aí, uma das crianças se aproxima ali do livro para tentar ver o que estava acontecendo ali, porque ele ficou muito interessado em saber, né? Queria ver o livro ali para ver a história. Então, tinham diversos momentos de mediação em que a gente fazia contação, declamação, momento de caça ao tesouro, em que as crianças tinham que buscar os livros que estavam escondidos e a gente ficava em rodas com elas para ler as histórias em grupinhos, né? Então, enfim, várias situações em que elas também faziam desenhos a partir das histórias que eram contadas. Enfim, muitas coisinhas assim que eram feitas. Teve o Festival da Negritude, em que nós tivemos uma mesa de abertura sobre Dia da Consciência Negra, também situações em que a gente proporcionava diálogos entre pessoas de São Tomé e do Brasil. Então, por exemplo, esse cine-debate foi a cineasta Cátia Aragão, que é uma cineasta são-tomense, e a Juliana Vicente, que é uma cineasta brasileira. E a gente apresentou, então, os curtas feitas por elas, né, Cores e Botas e Mina Quiá. Né? E aí depois teve uma discussão também com o público, e as próprias cineastas também debateram, né, conversaram com o público sobre os seus curtas, né, e as suas produções. O Sarau de Teatro Poesia também, da Associação dos Atores de Boa Fé, para mostrar também que tinham projetos com os próprios atores, pessoas de lá, né? Então tinha essa associação lá, e também a gente fez também projetos com eles, em que eles apresentaram teatro poesia, né? Em relação à orientação de monografias, trabalhos acadêmicos, aqui nós temos o Elebrac Nascimento da Costa, então um dos trabalhos, né? Entre Línguas Circulamos, discursos e ações sobre multilinguismo em aulas de língua portuguesa em São Tomé e Príncipe. Ele analisou uma região chamada São João dos Angolares, em que há um número muito expressivo de pessoas que falam angolar. E aí, então, ele foi analisar como que é essa aula de língua portuguesa nesse lugar, né? E aí o professor, ele era cabo-verdiano e também falava angolar e dava aula de língua portuguesa. E quando ele fez essas observações, o professor trabalhou com o livro Chiquinho, do Baltazar Lopes, que é um autor cabo-verdiano, que mostra justamente essa relação histórica entre São Tomé e Príncipe e também Cabo Verde, porque então nós temos muitos descendentes de cabo-verdianos lá em São Tomé, porque teve um período que Cabo Verde teve seca, teve um período difícil em que as pessoas foram para São Tomé acreditando que elas seriam contratadas para ter um trabalho digno, e chegaram lá e foram também ter trabalhos análogos à escravidão, né? Então, e também, não sei se vocês conhecem a música da Cesária Évora, Saudade, justamente fala
dessa relação, porque ela diz, né, quem mostrar meus caminhos longe, quem mostrar meus caminhos longe, as caminho para São Tomé. Então fala desse período também, assim, né, que então tem essa relação de Cabo Verde e São Tomé. Mas enfim, ele analisou esse trabalho e assim esse aluno fez um artigo que foi submetido para um concurso realizado pelo IUP e pelo Ministério das Relações Exteriores, um concurso de artigos científicos para CPLP, para graduação e para pós. E esse aluno ganhou também, eram três vencedores, e ele ganhou não tinha uma ordem, primeiro, segundo, terceiro lugar, eram só os 3 vencedores, né? E aí ele venceu o concurso e ganhou €1.000, e também o artigo dele foi publicado na revista Platô, né? Então, como incentivo também de publicação, de produção de conhecimento nesses países, né, assim, da CPLP, para além do Brasil e Portugal. E aí a gente foi nessa Rádio Jubilar também para divulgar o trabalho dele, assim, né? Então era muito comum também eu, como leitora, ir na Rádio Jubilar para falar dos projetos do leitorado. Seria a segunda rádio mais ouvida do país também. Então, assim, entrevistas para televisão acontecia também muito, gente, era muito. Então, assim, essa parte da mídia, né, era também algo bem comum. Outra monografia que nós fizemos, esse é o aluno Jaxilai Menezes da Boa Morte, ele fez a monografia Cumaquaçá, então é quase assim, o que está acontecendo com Cumaquaçá, também em Forro, a construção de um jornal escolar e o processo de ensino-aprendizagem do português no ensino secundário. Então, ele acompanhou um projeto feito por estudantes de uma escola santomense para ver os interesses desses jovens na escola, porque os próprios alunos definiram quais são os temas que iam para o jornal escolar, e aí tinham também acompanhamento num professor de língua portuguesa para ajudar nesse processo, e eles fizeram também esse jornal, e foi também financiado pelo Instituto Guimarães Rosa, né? E aí, então, é o trabalho de mostrar essa produção, de como é que se deu essas etapas, e para pensar também a formação de professores, né? Porque ainda tem essa perspectiva muito gramatical na formação dos professores de língua portuguesa, né? Para mostrar um trabalho realmente com diversos gêneros, né? E como é que isso era feito também com uma autonomia dos próprios estudantes da escola, trazendo temáticas que eles consideravam interessantes, gêneros que eles escolheram para trabalhar no jornal e etc. Bom, outras monografias, eu não vou me estender tanto, mas que era para falar sobre a questão das turmas numerosas, que é uma questão bem forte em São Tomé e Príncipe, turmas com mais de 40, às vezes 60 estudantes, né, e que estratégias que poderiam ser mobilizadas para trabalhar com essas turmas na escola pública. Tivemos também esse laboratório de escrita de textos, também num projeto de uma escola santomense, e aí também falando dessa parte de escrita, reescrita, como é que isso pode ser trabalhado. E ainda está para ser defendido uma outra monografia de uma aluna, que é a Maribel Neto de Souza Neto, sobre a biblioteca itinerante, que aí a gente vai mostrar o que foi feito na biblioteca, todos os lugares que a gente foi, como é que era o trabalho dos mediadores, coisas que aconteceram também na própria interação com as comunidades. E também acho interessante dizer que esse projeto ele segue com a outra leitora que agora está atuando em São Tomé e Príncipe, e agora também com a participação do Instituto Camões, e também, pelo que eu percebi, assim, pelo que eu vi nas redes sociais, com o apoio do IUP também para a parte de entrega de doação de livros para as comunidades, assim, né? Então é um trabalho que segue, né, que não parou mesmo eu tendo ido embora depois desses 4 anos. Enfim, outras atividades que eu coloquei aqui, o Café com Letras, que foi um evento criado pela leitora anterior à minha, a professora Lia Oliveira. Ela criou esse evento Café com Letras, e aí a ideia é que qualquer pessoa que tenha interesse, escolha um livro de língua portuguesa e literário, né, para conversar sobre as suas impressões de leitura. Então, não precisa ser um professor.
acadêmico, enfim, ou alguém da área da literatura especificamente, mas o legal é que a pessoa vá lá e fale sobre as suas experiências de leitura de um livro, né? O CELP-Brás também, eu então era uma das professoras que fazia, né, esse trabalho de avaliação oral do CELP lá. E para dizer também, até assim, para mostrar como foi bem diversa, assim, né? Foram diversas atividades que foram feitas. Eu também promovi, junto com o Instituto Guimarães Rosa, um baile de carnaval, em que nós fizemos, então, uma festa brasileira, né, na época do carnaval, antes da pandemia, em que nós tínhamos também a apresentação de um grupo de capoeira nessa festa. Até o embaixador foi também nesse baile de carnaval. Foi bem legal. Alguns outros projetos, tá, gente? Não sei se eu vou poder falar sobre tudo, mas assim, nós fizemos também um projeto literário com a UNILA e com a Universidade da Geórgia, nos Estados Unidos, em que os estudantes dessas 3 universidades realizaram um projeto que envolvia literatura e meio ambiente para ler textos em comum, e eles produziam textos para produzir depois para uma revista chamada Fala Aí, da Universidade da Geórgia. E aí temos essa publicação também desses textos desses estudantes das 3 universidades. Também como leitora, né, tinham assim, os 100 anos da Clarice Lispector, então fazíamos também parcerias com o Instituto Guimarães Rosa, em que a gente fez uma leitura dramatizada de um dos livros da Clarice, em que os alunos, os participantes eram pessoas da comunidade, quem quisesse, né, escolhiam crônicas de um dos livros da Clarice, e aí fazia essa leitura dramatizada, em que a gente também gravou. E aí, depois, numa participação de um evento acadêmico lá da URGS, a gente apresentou também esse vídeo, e também foi lançado no jornal de São Tomé e Príncipe, assim, no jornal principal lá da TVS. Então, também foi assim, sabe, como se fosse o Jornal Nacional de São Tomé e Príncipe. Foi também esse vídeo com essas leituras dramatizadas dos alunos, né? Outros eventos ainda, o Projeto Brasa, que eram diálogos entre pessoas de diversas áreas de São Tomé e do Brasil para conversar, na época da pandemia, né, sobre assuntos em comum que essas pessoas tinham. E aí um exemplo é que nós tivemos o Brás da Vera Cruz, que era um professor capoeirista lá de São Tomé. Ele conversou com um griot do Brasil, assim, sabe, para falar sobre as questões dos valores da capoeira, das culturas afro-brasileiras, africanas, né? Outro projeto também que eu idealizei junto com a professora Caroline Schauer Neves é o documentário Que Português Você Fala. Então, a gente conseguiu juntar leitores da CPLP e gravamos relatos, narrativas de pessoas desses diferentes países para falar sobre a relação que eles têm com o português e também para responder essa pergunta: que português você fala? E aí tivemos diversas respostas aí também. O Sarau Brasil e São Tomé e Príncipe. Os estudantes da disciplina de literatura brasileira também, eles fizeram um sarau com base nos textos que eles foram lendo ao longo do semestre. Eu acho que esse eu não vou conseguir mostrar para vocês, porque está na minha página. Enfim, não vou conseguir mostrar, mas assim, só para dizer que foi um dia assim, que estava uma chuva torrencial em São Tomé, em que estava tendo problema de falta de gasolina no país. E eu achei assim, nossa, não vai vir ninguém nesse evento, porque as pessoas vão ter muita dificuldade de conseguir chegar, porque o preço das vans, né, que lá não tem ônibus, então assim, as pessoas vão de transporte público através de vans ou moto, e aí as coisas encareceram, né? Então, um meio de transporte. Eu pensei assim, bom, não vai ter muito público por causa disso. Tinham quase 70 pessoas nesse evento. E aí as pessoas declamaram os poemas, né, os estudantes da disciplina de literatura brasileira, e a gente abriu também para a declamação do público. Então, muitas pessoas com poemas autorais querendo declamar, assim, para mostrar que como assim era algo muito
enfim, as pessoas têm muito interesse em dizer o que elas têm para dizer a partir da poesia, né? E aí aqui eu trouxe um exemplo mais de sala de aula, porque assim, ao longo dos anos eu dei a disciplina de literatura brasileira 1 e 2, prática pedagógica 1 e 2, e também dava conceitos básicos de linguística em alguns semestres. Mas aqui eu trouxe uma produção de crônicas que os alunos fizeram. Eu não vou ler essa crônica, mas assim, esse estudante, Adilson Fernandes, ele é do Príncipe. E aí ele fala cabo-verdiano também, lungue, né, além do português. E nessa crônica que ele relata, porque a ideia é que eles escrevessem crônicas que falassem de vivências para pensar a reflexão sobre a formação de professores de língua portuguesa. E aí ele vai dizer que, na experiência dele de ensino, um dos episódios marcantes para ele foi que a professora dele separava as turmas por fileiras de burro, dos inteligentes e dos alunos normais. E aí, na turma dos alunos burros, estavam os alunos cabo-verdianos, né, porque não sabiam a língua portuguesa, e, enfim. Então, ele vai refletir sobre esse episódio, né, e no professor que ele quer ser a partir dessa experiência, justamente considerando esses repertórios dos estudantes, né, e como que a gente consegue romper, então, com essas práticas, né, monolíngues. Enfim, não está falando exatamente isso, práticas monolíngues, mas a história nos traz esse tipo de reflexão, assim, né. Outro texto que eu trouxe aqui como um exemplo assim, de trabalho de sala de aula é que na disciplina de literatura, né, a gente fez uma revista literária, Brasil não sei se está ali no... eu acho que não está, mas assim... não coloquei aqui, mas enfim, a gente fez uma revista literária com as produções desses alunos de literatura brasileira. E aí eles fizeram, enfim, diversos textos, mas então um dos textos que a gente trabalhou foi Contos Indígenas Brasileiros, do Daniel Munduruku. E aí uma aluna fez, então, um texto falando sobre a dica de leitura desse livro. E ela diz que ela aprendeu que os indígenas valorizam muito do que há na terra, são povos inteligentes e com uma cultura consistente e organizada. Anteriormente, achava que eles fossem um povo preguiçoso e sem muito conhecimento. Depois de ler a obra, entendi que estava totalmente errada e que era eu que não tinha muito conhecimento sobre os povos indígenas. Percebi que temos muito que aprender com o exemplo deles. Enfim, então, assim, só para mostrar assim, algumas coisas, algumas produções. E aí, como consideração final, né, eu trago aqui essa necessidade de promover essas políticas linguísticas que contribuam para o combate ao privilégio branco que vem com, né, que português que eu vou ensinar é o português europeu, é também essa ideia de que só tem esse purismo linguístico que nos leva também, né, uma ideia de que só um grupo é o grupo que detém o conhecimento, é o grupo que sabe o que é o falar bem em português, o que é, então, enfim, ser pessoa, né? Então, acho que tem que ter essa necessidade assim, de se promover essas políticas linguísticas que considerem isso no ensino, ter esse lugar mais de escuta, né, para que a gente também não chegue como leitor com uma política também colonizadora do outro, né, de dizer que eu tenho que promover isso e só a minha cultura é importante. Então, esses modos, né, como fazer essa promoção da língua portuguesa. Essa construção da valorização dessa heteroglossia, então dessa multiplicidade de vozes, né, de posições, de posicionalidades, de cosmovisões, né, e promover, então, esse fortalecimento dessas redes dos Brasis, né, e dos Palopes. Então, projetos de letramentos que contribuam para essa construção identitária em que as pessoas reconheçam a sua própria história. Então, não só eu vou levar a minha história, mas assim ajudar a fortalecer as histórias para que as pessoas reconheçam quem elas são ou quem elas querem ser, né? Mas também a partir de uma elevação de uma autoestima também, né? Desses grupos, para que elas também expandam esses conhecimentos para aprender outras culturas e realidades. E aí eu acho que esse desafio maior é essa construção de políticas que vão contribuir para que a gente tenha uma redistribuição equânime desse capital econômico, cultural, territorial, linguístico, né?
e de tantos outros recursos para que a gente consiga, né, combater essas disparidades de raça, gênero, sexualidade, classe, nacionalidade, etc. E aí eu só vou mostrar para vocês um relato de 2 alunas sobre a experiência do leitorado que elas fizeram quando o leitorado completou 3 anos. Eram alunas que participavam também da biblioteca itinerante, e elas vão falar o que elas, enfim, desse tempo do leitorado brasileiro, né? Como é que foi para elas. Olá pessoal, sou Roslaide da Silva. Obrigada. Esta é a minha colega Maribel Sousa Pontes. Somos alunos da Universidade de Santo Tomé e Príncipe, da Faculdade das Ciências e Tecnologias. Estamos aqui hoje para parabenizar a professora Janaína Viana pelos seus 3 anos de leitorado brasileiro. A professora Janaína, além de uma pessoa muito rigorosa e exigente, uma professora meiga, carinhosa, atenciosa e simpática, que ao longo desses 3 anos tem nos ajudado muito a conhecer a literatura e a cultura brasileira. Sim, com a literatura brasileira, a professora mostrou-nos um pouco daquilo que é a cultura brasileira, com diversos autores que antes nós não conhecíamos, mas passamos a conhecer, como também ter a experiência de lermos os seus textos. Nós lemos textos de diferentes autores, em que lemos o Dom Casmurro, do Machado de Assis, lemos Jefferson Tenório, também vimos outros. Sim. Conceição Evaristo, com seu tema Escrevivência. Vimos também Manuel Bandeira, o Daniel Munduruku, com os indígenas, entre outros, muitos outros. E também o leitorado brasileiro trouxe algo muito importante para a nossa sociedade, como a biblioteca itinerante. Algo que nós não havíamos convivido com ele, mas que agora passamos a ter cá, que vem engrandecer a sociedade santomense, porque faz com que nós possamos levar um pouco de conhecimento, de diversão, da leitura para as comunidades mais distantes, para as crianças na faixa etária dos 5 aos 12 anos. Isso também faz com que a sociedade santomense tenha mais prazer pelas coisas que são nossas próprias, porque a professora Janaína levou-nos a resgatar aquilo que tinha sido perdido um pouco, os nossos provérbios, os nossos contos populares, as nossas adivinhas. Nós temos estado a levar um pouco disso para as crianças. Também temos o nosso grupo de estudo, que é muito importante para nós, né, como mediadores de leitura, que para além da nossa formação como professores, auxilia muito na nossa biblioteca itinerante. É isso também. Vimos, como falamos aqui sobre os autores que nós aprendemos na sala de aula, além de termos o prazer de conhecê-los, não pessoalmente, né, claro, mas seria uma honra conhecê-los pessoalmente, mas conhecê-los e ler alguns dos seus textos, também tivemos essa oportunidade de poder, com a leitura desses textos, poder escrever a partir desses textos que entendemos e pensar como seria a nossa vida cá em São Tomé e escrever isso a partir com a ajuda desses textos. Isso foi muito importante, foi uma aprendizagem diferente, porque antes eu não fazia esses tipos de coisa, nem acho que nunca fiz, mas foi muito importante e relevante para nós e para a nossa aprendizagem. Agradeço muito a professora Janaína por tudo e acho que é tudo. E com a pílula de poesia, né? Nunca tivemos essa experiência, passamos a ter com a professora Janaína no início de cada aula, em que um aluno declamasse um poema que selecionamos juntamente com a professora. Isso foi muito importante porque nós conhecemos mais escritores através dos seus poemas. Muito obrigada, professora Janaína. É tudo. Essas eram alunas que fizeram a disciplina de literatura brasileira, mas elas não tinham ainda passado de prática pedagógica, então por isso que elas falaram mais da disciplina de literatura brasileira, né? Mas, gente, é isso, assim, então finalizo com a fala delas. Assim. E abro o espaço para perguntas, comentários. Bom, boa noite, Jana. Eu tenho 2 perguntas. Uma delas é sobre São Tomé e Príncipe e a outra é sobre um dos projetos que você mostrou. Você falou que tem uma biblioteca em São Tomé, foi isso mesmo? Uma livraria. Sim. Tá, há mais bibliotecas, assim. Porque eu fiquei curioso,
a respeito, né, enfim, esse é o contexto de ensino de português, mas como é a questão de escolarização em São Tomé e Príncipe, de alfabetização, assim, como é isso lá. E a outra foi sobre um dos projetos que você mostrou, que foi o Que Português Você Fala, eu acho, que é com leitores, se há registro disso em algum lugar, se for gravado, se dá para acessar, porque me interessa bastante ouvir sobre isso. E, enfim, elogiar o seu trabalho, achei muito bacana tudo, e depoimentos das meninas comprova, assim, como foi legal o que você fez. Achei muito bacana. Obrigada, Rubens. Então, vou começar falando das publicações também, né? Eu escrevi um artigo junto com a professora Fabiana Peixoto, em que a gente fala das nossas experiências como professoras negras nos contextos em que a gente atua, em que eu falo também sobre a experiência do leitorado, mas assim também eu acho que não está assim com toda essa reflexão que eu trouxe aqui. Então, para além das coisas que eu fazia no leitorado, eu também estava escrevendo a tese. Então, eu acho que muito assim das coisas que eu não escrevi sobre o leitorado foi porque eu estava, assim, no último ano do leitorado, foi o ano que eu defendi a minha tese. Então, eu estava assim com foco nas próprias atividades que vocês viram que eu desenvolvi, também para escrever a tese, né? Mas realmente eu tenho que escrever sobre isso. E aí, sobre o projeto, o documentário Que Português Você Fala, está disponível no YouTube. Então, dá para encontrar, até posso ver se eu encontro aqui, eu acho que está em alguma... Não sei se talvez pela Nadusca, que foi a leitora de Cabo Verde, ela publicou... posso buscar aqui. Mas também foi interessante que, para a divulgação do Que Português Você Fala, todos os leitores que participaram, que estavam ali na CPLP, e também pessoal da África do Sul, leitorado brasileiro Cabo Verde, está aqui, Que Português Você Fala. Foi interessante que a gente fez como divulgação, todo mundo colocou nos seus faces, né? Que português você fala? Se alguém parasse você na rua e te perguntasse que português você fala, o que você responderia? E aí nós colhemos esses diversos depoimentos de pessoas que responderam, e aí fizemos vídeos como promoção antes de chegar no lançamento, que foi bem no dia da língua portuguesa. Então, também tem esses vídeos nas páginas dos leitorados, mostrando as respostas das pessoas, né? Então, e aí respostas bem diversas, mas aí são vídeos com as respostas escritas, né? Até chegar no vídeo mesmo Que Português Você Fala. Posso mostrar um trechinho só para vocês verem o início. Eu nasci em Parintins, Amazonas, Brasil. Eu falo português brasileiro. Na minha região, a gente também tem um atravessamento muito forte das línguas e culturas indígenas. Por exemplo, em vez de mosquito ou pernilongo, a gente fala carapanã. Ou, muitas vezes, menino e menina vira curumim e cunhantã. Bom, isso mostra a riqueza do português. Eu falo português brasileiro. E você? Que português você fala? E aí, em relação à parte da alfabetização, dos livros, né? Então, realmente, assim, tem uma escassez de livros no país, os livros são caros, porque aí geralmente vem de Portugal, quando vem, né? E aí acaba encarecendo, porque, enfim, pensar a questão das moedas, né? O livro em euro até chegar no país e ser em dobras, né? Mas temos também diversas bibliotecas lá, tem a parte de doações, e aí também vejo que tem muitas escolas em que assim, o acesso que as crianças têm aos textos de diversas ordens acaba sendo pelo material didático, né? E aí também, claro, eu acho que tem a questão enfim, da internet, as pessoas conseguem ter esse acesso aos livros por meios digitais, quem tem interesse, né? Mas a gente também via muitos, assim, os alunos da biblioteca comentavam que muitas pessoas associavam, pessoas mais velhas, o livro, a leitura, como isso é coisa de branco, né? Então, assim, o que a Maribel vai falar no TCC dela, e que agora só falta, na verdade, a defesa, porque o trabalho já está feito, é que o projeto ele não forma leitores, porque a gente não tem essa continuidade de seguir com as mesmas crianças para formar.
mas o que o projeto faz é assim contribuir para que as crianças não virem as costas para o livro, para não achar que o livro é algo, enfim, chato, que é algo que não pertence a elas. Então, por isso que a gente fazia muita coisa envolvendo brincadeiras, algo bem lúdico para as crianças, para que elas se sentissem assim muito bem com o livro, sabe? Então tem essa questão tem bibliotecas, então as pessoas podem ter acesso a livros a partir das bibliotecas, mas assim também não são tantos livros, mas também tem a parte digital para quem tem esse acesso, né? Então é assim que as pessoas conseguem ter esse acesso assim a textos diversos, né? É uma pergunta bem simples, na verdade. Você falou de várias parcerias com leitoras de outros países africanos, né, que falam português. Eu queria saber como que era esse contato, se era sempre remoto, os eventos que vocês faziam juntos, ou se teve alguma oportunidade do encontro presencial. Como que é? Já aproveito para perguntar sobre esse papel mais institucional do leitor, né? O quanto você e as outras leitores parceiros, vocês tinham fomento do leitorado, né, Guimarães Rosa, do Ministério das Relações Exteriores, e também me chamou a atenção assim, a presença de artistas, personalidades brasileiros e timorenses também. Como é que você, como leitora, fazia esses contatos, essas redes? Como é que você... Desculpa, estou com o Timor-Leste na cabeça. Santomense. E como é que você fazia essas redes, fazia os convites, conseguia os aceites? Era fácil, né? Esse papel de difusor cultural também que tem o leitor, como é que você aprendeu a fazer isso? Bom, então a relação nessa rede com os leitores do continente africano, né? Então, como eu falei para vocês, por isso que eu acho que foi importante mostrar aquela foto ali de 2018, que nós conseguimos construir essa rede dos leitores para também entrarmos em contato assim uns com os outros, né? Então, para além do leitorado geral, assim, o grupo de WhatsApp, a gente tinha um grupo só dos leitores do continente africano para também falar dessas iniciativas, assim, sabe? E assim, como a gente, né, pelo menos no meu caso, eu comecei em 2019 e terminei em 2023, 4 anos. E aí eu cheguei em outubro, em março teve a pandemia. Então, 2 anos teve toda essa questão da pandemia, né? Então, assim, os leitores conseguiram se encontrar no Conecta Leitores, porque então o meu grupo, assim, não eu especificamente, mas o meu grupo ali de 2018 criou o primeiro Conecta Leitores online, em que a gente fez então assim, encontros para discutir o que estava acontecendo em cada contexto, né? Para fazer essas trocas. E aí, depois, o segundo Conecta Leitores foi presencial. Então, todos os leitores do edital de 2018 e de 2019 conseguiram se reunir. Então, a gente conseguia entender como é que estava um contexto um do outro, trocar muitas coisas, né? Mas, assim, em relação aos leitores do continente africano, assim, os encontros eram realmente online, né? Porque cada um estava num país diferente e era muito difícil conseguir fazer isso, né? E aí, por exemplo, no caso do Sabráfrica, para conseguir uma verba de pegar tantos estudantes de cada país para conseguir juntar para fazer algo presencial ia ser muito difícil. Então, o que a gente conseguiu fazer de projeto realmente foi tudo online, por reuniões no Zoom ou também pelo próprio WhatsApp, né? E os leitores também faziam eventos com outros leitores que não só do continente africano, né? Eu participei de vários eventos de outros leitores, mas assim mais como apresentação num evento que a leitora lá que está no Chile fez, não assim projetos diretos, mas teve outros leitores do continente africano que fizeram também outras parcerias, outros projetos com leitores da América Latina também, sabe? Então, sobre a parte, né, institucional, da parte de fomento, o que eu percebia
é que não sabemos muito bem porque alguns lugares tinham mais fomentos do que outros, assim, leitores que se queixavam que nunca tinham recursos para fazer certos projetos e outros que sempre tinham, sabe? Então, assim, a minha relação com o Instituto Guimarães Rosa, assim, sempre foi muito boa. E assim, eu tinha, assim, não tive problemas em termos de fomentos, assim, de projetos, no sentido de, sabe, sempre teve um incentivo para fazer as coisas. Então, o próprio esse documentário, nós, leitores ali do continente africano, fizemos um projeto para solicitar para o Ministério das Relações Exteriores recurso para conseguir fazer o documentário. E aí conseguimos, né? Também porque era um grupo grande, eu acho que éramos 8 leitores, né? Então era um valor que eles investiram para que a gente fizesse o documentário, sabe? E aí então era aquela coisa, onde que vamos fazer? Então decidimos que a parte de edição ia ser feita na África do Sul, porque lá então, enfim, tinham mais enfim, recursos, tinham que ser pessoas no exterior pela questão do pagamento. E em relação ao contato entre os santomenses e brasileiros nos projetos, era muito fácil conseguir encontrar as pessoas, porque assim a Conceição Lima ia para a universidade, ela inclusive participou de uma das minhas aulas. Os políticos também, enfim, fizemos o simpósio, estava a ministra da Educação, enfim. Então era fácil encontrar pessoas que a gente queria, assim, para fazer, para participar das coisas, assim, sabe? E aí do Brasil também, eu acho que pelo peso também do leitorado eu consegui chamar, por exemplo, o escritor Jefferson Tenório, que depois também ganhou, né, o prêmio Jabuti, a própria escritora Cristiane Sobral, que também que foi lá, a Juliana Vicente, que é essa cineasta que também, inclusive, já fez até fez trabalhos na Netflix, também participou, sabe? Então, acho que dizer que era do leitorado e aí também falar que estava no continente africano... não era presencialmente. Assim, não. Só presencialmente... Bom, na parte da pandemia, nem pensar. O Jefferson Tenório estava para ir, no final das contas, acabou não acontecendo. Realmente, a parte presencial era mais difícil. Tudo online, realmente, isso. Essa parte de parcerias de pessoas do Brasil. Não é. Mas, assim, difícil, realmente. O recurso para levar pessoas... E dá para você falar um pouquinho, quando você foi se candidatar à leitura, como é que foi o processo? Acho que isso é bem interessante para os alunos saberem como é que foi. Você viu o edital, tinha outros leitorados na tua mira, na sua vista. Como é que foi a tua escolha? Falar um pouquinho também da questão econômica, né? Porque os leitores precisam sobreviver, se instalar. Como é que foi isso? Bom, então, assim, eu comecei na área de PLA lá em 2009, né? Eu participava do programa de português para estrangeiros da URGS, e eu via muitos colegas meus que participavam do seminário, que a gente tinha de discussão toda semana, que foram para participar do leitorado brasileiro e foram para esses países, né? Então, assim, para mim era um sonho participar do programa leitorado, mas eu era graduanda e não podia, porque tinha essa exigência mínima de ter um mestrado. E aí eu lembro que, em 2016, quando eu terminei o mestrado, eu pensei, bom, agora eu vou me inscrever para o programa leitorado, porque é um sonho, né, que eu gostaria de realizar. E aí foi bem o ano que nós tivemos o golpe, e aí o Temer assumiu, e aí o programa leitorado ficou 2 anos sem abrir edital. E só foi abrir em 2018. E aí, nesse período, eu já estava no doutorado, e aí também eu mudei a minha pesquisa, que era justamente para pensar mais a questão de construção de identidades étnico-raciais, letramentos. Acho que já comentei numa outra palestra a questão de
de sentir assim muitos apagamentos, de ser a única professora negra no espaço de atuação que eu estava, que era o Instituto Federal Rio-Grandense, ou na própria universidade também, só eu no mestrado, no doutorado na Linguística Aplicada. E, enfim, aí eu fui também participando do coletivo Afroativos, né? Então, que foi um coletivo que me abraçou assim muito. E com essa mudança de projeto, quando abriu o edital, tinham diversas opções de países, né? Mas eu sabia que eu queria ir para o continente africano, porque para mim fazia muito sentido naquele momento, assim, né, da pessoa que eu estava me tornando, ser uma leitora num país do continente africano. E aí, quando eu vi também essa lista dos leitorados, né, quais eram as opções, e também porque, assim, se vocês veem o edital, tem um anexo com o perfil de cada universidade, o que elas estão pedindo, né? E eu via, por exemplo, Cabo Verde, Moçambique, tinha um perfil que eu achava que era muito mais para literatura. E São Tomé e Príncipe tinha uma coisa assim de orientação de trabalhos, trabalhar com formação de professores. Então, a questão do CELPE-BRAS também que eu tinha, então algo mais da linguística aplicada, porque a leitora anterior ela também era da linguística aplicada. E foi também a partir dela que o leitorado brasileiro começou a dar a disciplina de formação de professores em São Tomé e Príncipe. Porque antes, a leitora anterior, a Ana Dusca, que depois foi para Cabo Verde, ela dava mais as disciplinas de literatura brasileira, literatura africana e tal. Então, a minha escolha foi muito assim, com base nisso. O processo ele mudou muito da época que eu fiz para agora. Então, no meu processo, tinha a parte de análise curricular. Tinha no site que preencher também uma proposta de projeto que a gente tinha que desenvolver no país. Mas assim, isso não estava tão sistematizado como no ano seguinte, que valia tantos pontos, isso e aquilo, né? E aí também eu percebi que, assim, que tem alguns países em que depois que o leitor é pré-selecionado nessas 3 opções, e São Tomé e Príncipe era a minha primeira opção, e eu já estava como primeira pré-selecionada, mas eu vejo que em alguns países os institutos eles fazem entrevistas com os leitores. No caso de São Tomé e Príncipe, eles não fizeram entrevista, fizeram só análise dos currículos e eles me selecionaram, né? Então, assim, um processo que durou meses até entregar os documentos, até a CAPES fazer a avaliação. E aí, então, tem todas umas etapas, né, até chegar ao resultado final, que passa pela seleção da CAPES, em termos de análise de mérito, né, até chegar na avaliação final, que é a própria instituição de ensino superior que define, né, quem é que vai ser o leitor. Mas os critérios das instituições variam, né, conforme o contexto. Mas agora já está muito diferente, assim, né? Com esses grupos que entraram de 2018 e 2019 e outros leitores, como eu falei para vocês, os leitores ficaram muito unidos, né? Assim, então a gente conseguia se articular muito bem, né? Então teve um grupo que fez um trabalho para tentar desenvolver critérios novos para fazer a avaliação do edital. Então, se vocês pegarem o edital lá de 2018 e verem agora o último que lançou, é bem diferente. Esse edital novo já pede, por exemplo, para que o professor faça um plano de aula a partir de um dos contextos que eles colocam. Tem uma análise também de currículo com pontuações ali bem específicas, com menos pontuação também para o CELPE-BRAS, porque antes isso estava também como algo assim, com muitos pontos, né, na parte de avaliação, e a pessoa tinha que ter assim, 10 anos de aplicação do CELPE para conseguir preencher aqueles pontos que eles estavam pedindo. Assim. Então, teve esse grupo de trabalho que fez todo esse trabalho, que foi muito, muito importante para essa mudança, sabe, no edital e na seleção dos leitores. Então, também eu vejo como um avanço, como algo muito importante, e feito também pelos leitores que estavam ali, sabe, percebendo, enfim, todo o contexto. E aí, em relação à parte econômica, né?
Quando eu fui para São Tomé e Príncipe, não tinha, por exemplo, auxílio moradia ou qualquer outra coisa do tipo. A pessoa sabia que ela tinha que trabalhar um mês para conseguir receber, né? E eu sei que agora eles até oferecem esse tipo de auxílio, mas depois eles descontam no salário. No salário não, né? Não é salário, é bolsa, gente. Eles descontam na bolsa do professor ao longo de alguns meses para conseguir, então, suprir esse valor que seria, digamos, um empréstimo, né, que é feito. Então, o que acontece? Eu, antes de ir para São Tomé e Príncipe, foi muito difícil encontrar informações sobre o país, sabe? Agora, eu acho que tem muito mais. Mas aí eu falei com a Lia Oliveira, porque assim eu via que os hotéis eram muito caros, assim, que se eu fosse para lá tendo que ficar um mês em hotel, eu ia gastar um dinheiro que eu não tinha, né? Então, eu falei com a Lia Oliveira e eu fui para São Tomé já sabendo onde é que eu ia ficar. Então, eu já fui sabendo que eu tinha que pagar um aluguel X. Isso foi, assim, me ajudou nesse primeiro mês, porque eu já tinha onde ficar, assim, sabe? Mas se eu fosse sem isso e fosse ficar em hotel, gente, eu não sei, ia ser bem difícil, sabe? Então, o leitor precisa saber que vai ter que lidar com esse tipo de situação, assim, né, no início. E a parte financeira varia também do país que a pessoa está, porque assim tem leitores que relatam que tem muita dificuldade para conseguir ter o dinheiro até o final do mês, e outros que conseguiram comprar apartamento. Então, assim, então é importante definir bem o lugar que vocês vão escolher, tá, gente? É isso. Opa, dá para ver? Janaína, primeiramente eu acho que eu queria falar assim, nossa, quando eu crescer eu quero ser você, né? Porque que trabalho incrível, assim, é muito legal, ainda mais quando a gente está no IEL, que parece que as coisas são muito distantes, né? Então, realmente, não querendo ser utilitarista, né? Mas parece sempre que as coisas estão muito distantes. A gente estuda uma teoria, assim, parece que isso vai para lugar nenhum. Então, ver as coisas acontecendo assim de uma forma tão imersiva é muito inspirador. Eu acho muito inspirador, de verdade. E acho que você meio que respondeu isso falando do edital, mas eu queria perguntar também, esses projetos que você fez, assim, da onde surgem? Como que surge a ideia desses projetos? Assim, você realmente pensou antes de ir nesses projetos, ou foi uma coisa de formiguinha, assim, que você estava lá e eles foram aparecendo, meio que caindo no seu colo, assim? E também essa seleção das obras literárias. Você já tinha pensado nessa seleção antes, nesse repertório, ou foi aparecendo também? É um pouco do que eu estou estudando com a Ana também, né? Como que se deu essa seleção dessas obras e desses projetos? Bom, eu acho assim que foi de diversos fatores, né? Por exemplo, o projeto Brasa, que foi esses diálogos online, se deu porque teve a pandemia. E aí, assim, eu assim, sou uma pessoa muito inquieta, então o que eu posso fazer nesse tempo que está com a pandemia? Bom, tem que ser lives. Então, surgiu essa ideia de tentar juntar pessoas, né, de São Tomé e do Brasil para fazer esses diálogos, né? Então, acho que foram 5 encontros, né? O projeto de biblioteca itinerante, né? Também assim, eu sou uma pessoa criativa por si só, assim, por natureza, porque assim, lá desde o programa de português para estrangeiros eu criei, por exemplo, 2 cursos, um de prática teatral e outro de práticas do discurso oral, tá? Então, assim, eu sou uma pessoa já criativa por si só, mas assim, a parte da biblioteca itinerante também vem muito assim de ver o contexto de necessidades, assim, sabe? De ver, olha, e aí, na verdade, assim, tem várias questões aí da biblioteca itinerante. Uma delas é que eu trabalhei com o coletivo Afrativos, que é justamente um grupo que é protagonizado por crianças e adolescentes de uma escola da periferia, lá de Porto Alegre, em que eles trabalham com literatura infanto-juvenil, né?
Então, assim, acompanhar o grupo me ajudou a pensar, por exemplo, que seria interessante fazer um projeto de levar a biblioteca itinerante com livros infanto-juvenis, né? Então, acho que com essa experiência do grupo, de ver a diversidade que eles tinham, de um acervo de literatura infanto-juvenil com protagonistas negros, assim, isso me ajudou também a construir assim, essa trajetória, esse percurso de pensar na biblioteca itinerante, porque, acompanhando o grupo, eles falavam, a coordenadora comentava assim, de criar uma afrocombi, que seria uma combi com, sabe, com todo enfim, uma decoração afro com os livros que ela tinha. Então, veio também muito disso, e considerando assim, poxa, eu acho que essa parte de literatura infanto-juvenil é uma coisa que eu não tenho. Então, assim, é uma coisa que construir esse grupo de estudos sobre literatura e formação de professores, né, era uma demanda também minha, assim, também, de formação, porque a literatura é algo que, assim, que as pessoas se engajam demais, né, no país. Então, eu percebia isso, assim, que tinha uma demanda, e as crianças, nossa, elas assim, amavam tanto o projeto, assim, e ver também o feedback delas. E aí uma mediadora assim tá na rua, e aí a criança, mãe, não sei o que, aquela mediadora que estava ali, enfim, assim, de lembrar. Não falou mediadora, né, o termo, mas então, assim, eu acho que vem muito das emergências que eu vi assim no país. Alguns projetos vinham de demandas do Instituto Guimarães Rosa. Então, por exemplo, esse da Clarice Lispector, né, de fazer esse trabalho, alguma coisa com a Clarice. Aí eu selecionei, né, o livro que a gente trabalharia para fazer as leituras dramatizadas, junto com um ator, né, também de São Tomé, que trabalhava com a parte também de cinema e tal. Acho que aí ele ajudou na parte também das produções, né? Então, assim, tinham projetos que vinham de demandas, convites que as pessoas faziam, mas aí eram mais para apresentações. E aí esse do projeto de biblioteca itinerante, eu acho que vem muito também inspirada na experiência com o coletivo Afroativos. A parte do Sabráfrica, porque é uma coisa que eu já participava de saraus literários, e aí eu tive essa ideia conversando com a Caroline Schauer Neves, do que a gente podia fazer em conjunto. E o documentário, não sei, também foi uma ideia que eu tive junto com a Carol, assim. Então, e assim a gente vai também mobilizando outras pessoas, né? E aí a professora da Universidade da Geórgia, ela me convidou para conversar com estudantes da turma dela lá de português nos Estados Unidos. E ela participou de uma oficina que eu fiz com a Cristiane Sobral. E aí ela depois chegou a mim também para falar de a gente pensar em algum projeto em conjunto. Então, assim, depende muito de qual projeto, assim, mas veio por isso. Então, por participar também da oficina online com a Cristiane Sobral, eu convidei depois a Cristiane Sobral para fazer a oficina com os estudantes lá, entende? Então, assim, são coisas que vão acontecendo, porque assim, em São Tomé e Príncipe, a impressão que eu tenho é que tem muita coisa para fazer. Então, assim, é um lugar que, se você vai como leitor, você vai ter muito trabalho, mas assim também muita satisfação, porque tem muita coisa a ser construída, muita coisa a ser feita, e muitas pessoas engajadas também para fazer, sabe? Jana, a minha dúvida é, digamos assim, sobre como se preparar, por assim dizer, para ser um leitor, né? Quer dizer, você sabia que você queria, mas, assim, antes de você, de fato, prestar ali o edital e passar e tudo, o que você fazia? Se você tem alguma dica do que fazer, se você acompanhava alguém ou o trabalho de algum leitorado específico que te inspirasse ou para ter ideias a esse respeito, se havia eventos, redes, alguma coisa assim que você acompanhava para, enfim, ir se inteirando desse mundo do leitorado e, enfim, ir construindo esse perfil, né, que você ia assumir quando você eventualmente se tornasse leitora. Enfim, o que você fez e se você tem dicas para pessoas interessadas. Sim, eu acho que tem uma construção de trajetórias também, né, antes de chegar no leitorado, porque então eu comecei no programa de português para estrangeiros, né, fiquei lá por 2, 3 anos. Eu também fui para a Colômbia,
Eu dei aula na universidade chamada Fundação Universitária de Eulália Andina, em Pereira. E também participei do programa Mais Médicos, né, em Cuba. Então, acho que isso tem a ver com essas experiências profissionais que também interessam ao programa, né, que é, digamos, a pessoa ter experiência dando aula de português como língua adicional, participação também dando aula no Brasil, mas também no exterior, então eu tinha essas experiências. A aplicação do CELPE-BRAS também contava também como experiência, e aí eu tinha também como avaliadora, fui uma vez também vice-coordenadora lá do CELPE, junto com a Juliana Schoffen. Também eu acho que ter, assim, digamos, esse programa de português para estrangeiros da URGS é um programa que tem, assim, muitos trabalhos de pesquisa na área de PLA. Então, assim, já tinha um grupo de pessoas que já tinham ido, né? Então, acho que eles conheciam também o trabalho que era desenvolvido no PPE, mas não sei se isso... Mas, enfim, eu quero dizer que conta essa experiência na área, e eu tinha, entende? Então, tinha essa experiência tanto no Brasil como fora, mais o CELPE-BRAS. Eu acho que foi mais isso que contou, assim, sabe? Do que alguma outra coisa, de acompanhar perfil. Então, acho que, assim, a dica que eu daria para quem quer fazer, eu acho que é justamente ver o edital, ver o que é pedido e tentar construir, assim, caminhos para conseguir atingir o que é solicitado, né? E aí, claro, eu tinha que ter um mestrado também como uma exigência mínima, que é o que eu não tinha antes quando eu queria, né? Mas eu acho que são essas trajetórias que fizeram assim. E aí também acho que, assim, na minha seleção, eram 3 pessoas que foram selecionadas, né? Eu fiquei como a primeira pré-selecionada antes de ir para a universidade. Mas também, vendo o currículo das outras 2 pessoas que estavam lá, eu via que eu era a pessoa que tinha mais experiência. Então, acho que também, às vezes, tem a questão do lugar que você vai e a questão do quanto que é disputado ou não. Eu acho que também tem tudo isso, assim, sabe? Questão do lugar, da sua experiência, da trajetória que a pessoa vai construindo. Eu tinha a publicação também de ter a minha graduação e o mestrado na área de PLA, então também não só dava aula, como eu também tinha pesquisa, né? Acho que tudo isso vai contando. Procurar se vincular à pesquisa de professores que realmente sejam atuantes, né, na área de PLA, PLE, PL2, né? E procurar produzir junto, né, com esse professor, ter essa parceria de produção, né, Diana, porque eu vejo que, né, você veio de um lugar que também é muito forte, muito reconhecido, né, a Margarete Schlatter, Juliana Schoffen, né, Gabriela Bula, né, são nomes do português como língua adicional importantes, que têm uma trajetória, né, na área de português como língua adicional. Então, se vincular, né, a essas pesquisas, fazer uma monografia. Não se vinculem aqui na visão. Está na proposta curricular também. Né? Não, fazer uma monografia, porque a nossa licenciatura é interinstitucional, é interdepartamental, né? E, às vezes, a área está precisando, né, de pesquisa, por exemplo, com literatura, né? Então, buscar o professor que possa orientar, que seja da TL, mas ele não pode orientar sozinho, então vamos fazer uma coorientação, né? E buscar desenvolver trabalhos que realmente venham contribuir, né, para a área de português como língua adicional, que tenham procurar olhar aquela lacuna e produzir para impactar, né, aquilo que está faltando. Então, realmente, escolher de maneira engajada, politicamente engajada, né, Jana? A gente vai ter que finalizar, infelizmente. Nós queria agradecer demais. Foi muito, muito, muito bacana, né? Acho que os alunos aqui com as perguntas. Janaína, trabalho maravilhoso. É um ganho muito grande a gente ter você aqui. Obrigada.
Queria te agradecer. Queria te agradecer muito. É muito legal mesmo ter a tua interlocução. Um privilégio para a gente. Obrigada.